Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Finalmente estreou a 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, e pra mim essa foi uma das estreias mais incríveis do show até o momento. Eu que não tava colocando muita expectativa nessa nova temporada, confesso que fiquei em êxtase durante todo o episódio. Desde a entrada das queens, até a participação da Nicki Minaj, incluindo a música que elas gravaram no Grande Desafio. Eu achei que foi um episódio fantástico do início ao fim, e isso me fez ficar um pouco mais empolgado pelos próximos episódios que vem aí. Essa estreia de temporada era aquilo que eu sempre gostaria que tivesse em Drag Race, que é o episódio que não mande logo de cara uma delas pra casa e a gente possa acompanhar um pouco mais assim da evolução delas nos próximos episódios. Eu gostei bastante da participação da Nicki Minaj, porque realmente pareceu que ela se divertiu e ela também foi bem sincera, falando muita coisa, inclusive soltando shade, mas não foi um shade, foi um conselho que pode doer pra algumas, esse tipo de conselho, mas eu achei ela totalmente, assim, autêntica. E até que a música também, assim, saiu muito bem. Eu acho que a letra que todas fizeram foi boa. Pra uma estreia que lembra a 6ª temporada, eu achei essa estreia muito melhor do que a da 6ª temporada. Porque eu acho que não teve a eliminação e ainda deu um bônus a mais para as que ficaram no top 2 dessa semana. E essa foi uma coisa que eu também adorei demais nessa estreia, não ter nenhuma eliminação. Porque uma coisa que me incomoda em vários realities de competição é que após revelar o elenco, sempre tem alguém que vai embora no primeiro episódio. Eu acho isso muito ruim, porque eu acho que a maioria das pessoas, quando entra numa competição, especialmente o RuPaul's Drag Race, que é uma competição que muda a vida das pessoas que estão ali participando, essa é uma oportunidade da vida. Então a pessoa acaba se sentindo muito pressionada e no primeiro momento pode não dar o seu melhor. E consequentemente, sem dar o melhor, essas pessoas acabam se dando mal ali nesse primeiro momento e são eliminadas. E é injusto você eliminar alguém que não teve grande chance de se destacar. Então achei que foi bem legal nesse episódio de estreia não ter tido eliminação. E também a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas rainhas. E ter um episódio com apenas 7 drags é muito bom, porque aí a gente consegue ter um pouco mais de tempo de tela pra cada uma. E eu acho que nesse sentido essa estreia foi muito boa. Deu pra gente ver um pouco de cada rainha que entrou e criar uma certa ligação com elas. Tanto que elas foram entrando e eu fui assim, nossa, maravilhosa, perfeita, incrível. Eu me atraí pelo que elas foram mostrando no decorrer assim do episódio e especialmente pela entrada delas. Nesse primeiro momento não teve uma grande entrada assim tão chamativa quanto em outras temporadas, tipo Laganja Estranja na 6ª temporada, que deu aquele espacate maravilhoso e trouxe pra gente um dos melhores bordões de Drag Race, Come on Season 6, Let's Get Sickening. Eu acho que é um dos bordões mais legais e que todo mundo lembra, mas ainda assim eu acho que foram entradas divertidas que fez a gente curtir as drags e ficar, poxa, essa tem um grande potencial, quero que ela vá longe. Uma das coisas que chama mais atenção nesse episódio, que é bem evidente, é que por ser um grupo com 7 drags, cada uma assim conseguiu ter um destaque no episódio. E o editor não teve que se preocupar muito em editar bastante parte para passar muito rápido na tela. E um exemplo disso é quando elas estão assim entrando, conversando entre si. Porque se a gente pegar um episódio que tem todas entrando de uma vez, a gente vê que tem umas que entra, fica 30 segundos só falando com elas, ou os 15 segundos delas interagindo e já parte para uma nova drag entrando. Esse episódio foi legal de ver porque deixaram assim um pouco mais de interação entre elas para preencher essa lacuna. Então foi legal de ver isso e conhecer também um pouco mais no começo. Não só nessa parte, mas também como na parte delas combinarem a coreografia. Eu gostei bastante de uma edição assim, porque dá aquela sensação da gente assistir mais ou menos uns 10, 13 minutos de episódio antes de entrar o comercial para quem tá assistindo ao vivo, de acordo com o que tá passando lá na TV dos Estados Unidos. Eu gostei bastante, assim, deles fazerem esse tipo de estreia para depois colocarem todas de uma vez. O que eu acho legal de fazer uma estreia dupla com 2 episódios é que, de certa forma, eles criam 2 grupos que acabam se rivalizando na temporada. E isso já traz um drama que Drag Race é desesperado por criar. Por mais que seja uma competição individual, que no fim apenas uma drag vai vencer, quando tem esses grupos separados, elas acabam agindo também grande parte da temporada nesses grupos iniciais. E isso é muito bom. E isso faz com que alianças sejam formadas, desafetos sejam criados já no início, basicamente porque foram jogados ali dentro
dentro 2 grupos distintos. E eu acho isso muito legal. E é muito bacana pro próprio enredo da temporada. A gente não sabe ainda como que vai seguir essa 12ª temporada, quem serão os destaques, porque nesse primeiro episódio todos tiveram um bom destaque, mas ouso dizer que o fato de colocar 2 grupos no início faz com que esses grupos acabem rivalizando no decorrer da competição. Então eu gostei dessa separação inicial, não só pra gente conhecer um pouco mais de cada drag, mas também pra trazer essa separação que sempre resulta em algum drama. É que sempre quando faz esse tipo de separação, acho que em qualquer tipo de reality, sempre quando os 2 grupos se chocam assim pra se dividirem, acabam sempre escolhendo aquelas drags ou aquelas pessoas que entraram junto com elas por questão mais de afinidade e conhecerem um pouco mais de tempo. Mas como a gente sabe ali que tem bastante drag que se conhece além ali do programa, conhece fora do programa, então pode ser que tenha uma ou outra desse grupo que vá com a cara das outras que ainda vão entrar. Sobre as entradas, a maioria se destacou pra mim, seja pelos looks ou seja pelo carisma. Mas como normalmente o que mais me atrai numa drag é o carisma e a simpatia dela, as que já me ganharam de cara foram a Widow Von Du, pra mim é a mais carismática dessa primeira leva de drags, disparado. Ela tem uma grande presença, mas diferente de outras drags que tinham uma grande presença, mas eram muito barulhentas, a Widow Von Du, ela é uma drag que tem muita presença, mas que ela não precisa ficar gritando pra chamar atenção. Ela sozinha consegue emanar um carisma e um magnetismo que faz a gente ficar interessado no que ela vai falar, no que ela vai fazer. E a outra que eu acho assim, que é o espírito da festa, é a Hidden Closet. Que drag divertidíssima. Ela realmente não se leva a sério e isso é muito importante pra quem sai do universo das Pageant Girls, que a gente sempre comenta aqui, que é um universo que infelizmente é muito criticado, a galera tem uma visão negativa sobre, porque acha que são drags muito competitivas e muito venenosas, só que em Drag Race isso tem mostrado que não passa de preconceito mesmo. E a Hidden Closet entra nesse grupo de drags que saem de uma competição Miss e se mostram divertidíssimas, hilárias e que tem tudo pra ser a rainha dos memes e bordões da temporada. As caretas que ela fez, os comentários que ela fez, nossa, achei a Hidden Closet maravilhosa, e ela e a Widow Von Du já entrou assim na minha lista de mais carismáticas nesse primeiro momento. E depois teve as outras drags também que eu achei que são interessantes de certa forma, tipo o estilo da Crystal Method, eu achei bem interessante, é diferente do que a gente tá acostumado a ver em Drag Race. E também tem a Didi Good, que eu achei impecável tanto nos looks quanto na maquiagem, polida ao máximo, e essas foram as que mais me chamaram a atenção nessa primeira leva. As demais eu também achei boa, mas essas 4 que eu citei, Widow Von Du, Hidden Closet, Didi Good e Crystal Method foram as que mais me chamaram a atenção no primeiro momento. E outra que eu gostaria de destacar, só que no caso negativamente, foi a Nicky Doll. Eu achei a Nicky Doll muito feinha, tanto fora de drag quanto em drag, e acabou me decepcionando, porque quando a gente fez o podcast anterior falando das expectativas, eu disse que a Nicky Doll era uma das que eu queria que chegasse no top 4, porque eu achei ela maravilhosa, looks impecáveis, só que eu tô com a impressão que muita coisa ali era mais Photoshop nas fotos que ela publicou do que uma questão de polidez na drag dela mesmo. E eu não acho que tem problema a drag ser feia, a questão aqui pra mim não é essa. Acho que a questão aqui é mais o que uma drag mostra numa foto e o que ela é realmente no vídeo. Eu acho que quando tem essas contradições, rola um pouco de decepção pelo que a gente esperou dela. Mas vamos, continuar assistindo e ver se ela vai mudar um pouco essa impressão negativa nesse primeiro momento. As que me impressionaram, assim, pelo episódio foi a Widow e também foi a Hidden Closet. E uma coisa que eu sempre falo nos podcasts é que muitas vezes as pageant girls, que nem todo mundo gosta, nem todo mundo vê com bons olhos, elas acabam sendo muito mais engraçadas do que aquelas que auto se declaram ser comedy queens. A Heidi, assim, ela é muito legal, tem uma energia bem explosiva, divertida, e eu espero, assim, se ela continuar desse jeito, que no final ela acabe levando minha simpatia, porque é o que tá todo mundo falando no momento, isso dela. Eu gostei bastante da Gigi Good, desde o começo, acho que, assim, a maioria das que eu gostei vendo Meet the Queens, eu continuo gostando, mas uma, assim, que ficou chata, e eu também perdi, assim, um pouco daquele brilho e do entusiasmo, foi a Brita. Ela se mostrou ser muito chata, querer ser mandona, mas ao mesmo tempo que ela
quer mandar uma coisa, ela não quer fazer aquilo que os outros sugeriram, mesmo que seja a mesma coisa que ela praticamente sugeriu, ela não se dá muito bem com aquilo, então isso foi uma das coisas que eu não gostei. E as duas drags que me chamaram assim mais atenção por realmente ter aquela transformação que você vê ela de homem, vê ela de drag e fala que não é a mesma pessoa, foi a Crystal Method, tanto pela maquiagem bem forte dela, mas também como ela ter um cabelo grande fora de drag que não aparenta ter na drag dela, pelo menos logo no início da temporada. E a segunda, que eu também achei assim totalmente diferente, foi a Nikki Doll. Por mais também que ela não tenha assim aquela coisa de, por exemplo, ter uns looks estilo, sei lá, Violet ou Miss Fame que causa aquele impacto, eu gostei bastante dela e achei até que a passarela dela do mini desafio foi melhor do que a do desafio em si, porque a do desafio principal deu a impressão de que a gente já viu aquele estilo de roupa, mas assim, foi um estilo bem vago, que eu acho que foi a Courtney Act que jogou um pouco com essa roupa meio preta e branca, nesse estilo meio francês que ela tinha feito em um dos desafios da sexta temporada. Mas assim, a Nikki Doll também esperava um pouco mais dos visuais dela, mas acabou sendo bom. Dos visuais do mini desafio, acho que assim, a que mais se destacou pra mim foi a Widow, por ela fazer um estilo bem hip hop diferenciado. A Gigi Goode também foi muito bom, por mais que eu achei repetitivo, ela sempre tá com aquele estilo jockey dela, mas achei também muito boa. E eu também gostei bastante dos estilos que a Heidi acabou mostrando na passarela, que foi bem aquela coisa de cultura africana, e eu gostei bastante, por mais que tenha acontecido aquele desastre que aconteceu no mini desafio, eu achei que ela ainda se portou muito bem, conseguiu carregar, e eu acho que isso é bem do lado pageant queen dela, que por mais que aconteça algo de errado ali no desfile, ou no que ela esteja fazendo, ela continuou carregando, tipo, aconteceu, já foi, vamos embora. Então essas assim foi a que eu mais gostei logo de cara. A Crystal eu não sei ainda assim se ela vai conseguir se destacar muito, porque pelo episódio ela pareceu bem contida, bem na dela, assim, em relação às outras, mas eu acho que ela também acaba sendo uma drag bem engraçada, ela só precisa meio que se soltar. E passado a entrada das drags, como é de praxe, a RuPaul aparece e anuncia pra elas que vão ter 2 estreias nessa temporada. Elas são as 7 primeiras drags a entrarem no workroom e posteriormente mais drags irão entrar. E aí, RuPaul anuncia o mini desafio que já rolou na 7ª temporada, que era um desfile de moda outono-primavera. E diferente da Season 7, que eu achei que a maioria das drags não entenderam o tema da passarela, nessa 12ª temporada eu achei que a maioria ali arrasou nos desfiles, foram looks muito bem pensados, looks bonitos que tinham a ver com a proposta das passarelas e que deu pra ver que as drags estavam super se divertindo. Isso é muito legal, eu gostei demais. Essa é uma das vantagens da gente ter um episódio de 1 hora de duração total, sem intervalos comerciais, e que tem apenas 7 drags no primeiro momento, porque dá pra dar um destaque legal para cada desfile das rainhas, porque na Season 7 eram 14 drags competindo, ou 13, não lembro ao certo número, só que eram 14 drags desfilando 2 vezes no episódio de 45 minutos no corte final. Então você imagina, foi uma correria total que a gente mal conseguiu ver os looks das drags. E nesse não, nesse foi um desfile bem cadenciado, não teve correria e deu pra ver cada uma em seu apogeu na passarela. Inclusive a Hayden Closet mais uma vez chamou a atenção, porque na hora que ela foi sair do palco, quando ela estava desfilando o seu look primaveril, o acessório que ela estava usando na cabeça acabou saindo, e em vez dela se desesperar, ela continuou mantendo a pose e foi embora do palco. E os comentários que ela fez durante esse momento foram muito hilários, mostrando que a Queen consegue pelo menos manter uma boa postura conforme o desafio aparece ali pra ela. Tem uma coisa assim também nesse desfile, por exemplo, na Season 7, a Alaska apareceu fantasiada de Anna Wintour, mas pelo menos na temporada 7, ela fez assim uma participação legal, porque ela fez comentário e tal. Nessa eu acho que eles tentaram trazer esse lado cômico com a Kimora Black, mais a Raven, só que as duas ali mesmo só foi pra tomar tempo de tela, porque eu gostaria que elas tivessem, sei lá, dado algum comentário, zoado um pouco com a RuPaul, com a Michelle, com o Carson, mas tipo, elas só ficaram ali fazendo caras e bocas e não teve assim tanta participação. Acho que foi uma coisa bem desnecessária, mas se você comparar esse desfile com o da 7ª temporada, eu achei que foi muito bom também, porque não foi aquela coisa que o editor colocou 15 segundos de cada uma pra fechar os 45 minutos do episódio final sem corte.
Essa que é uma boa, assim, pedida pra estreia. Por mais que seja chato a gente só conhecer um grupo agora e um grupo depois, eu acho que todas elas, assim, acabam tendo um bom tempo de tela para os gerentes de boate, essas coisas, vejam também um pouco a mais dela e acabam também dando um maior crédito, independente de quem for eliminada primeiro ou depois. Uma ressalva sobre a participação especial das drags que estavam ao lado de RuPaul e Michelle e Carlson assistindo. No caso da Raven, eu não sei quem ela estava representando da cultura pop, mas no caso da Kimora Black, não era só a Kimora que estava ali, também estava Mayhem Miller. No caso, o casal Mayhem Miller e Kimora Black estavam representando o casal Kardashian West. No caso, a Mayhem fazendo Kanye West e a Kimora Black fazendo a Kim Kardashian. E no caso eles estavam representando como que esse casal costuma se portar quando eles vão nesses desfiles de modas famosos. Basicamente, em vez deles prestarem muita atenção no desfile em si, acaba que a Kim Kardashian fica lá no seu mundinho, tirando fotos dela mesma, tirando selfie, postando e prestando pouca atenção no desfile. Eu acho que foi essa vibe que a Kimora Black e a Mayhem Miller tentaram passar. Por isso que parece que não acrescentaram nada, mas isso tem muito a ver com a cultura pop dos Estados Unidos e aquele tipo de coisa que quando a gente vê, a gente pode não pegar muito bem a referência, porque não é uma coisa tão comum pro público brasileiro. Mas se eu for pensar assim no público dos Estados Unidos, com certeza quem assistiu catou essa referência aí do comportamento do casal Kardashian West nos desfiles de moda que eles frequentam. Eu peguei assim a referência, mas é porque como eu assisto a série que a Kimora Black faz no All Plus, ela e a Derrick, eu acho que seria assim também bem legal ela ter feito uma outra personagem, ela pelo menos ter falado alguma coisa sem noção no momento que tava passando ali. Por isso que eu achei assim meio tipo, dava pra substituir. Mas a Raven, assim, se ela tava interpretando alguém ali ou se realmente foi só ela mesma, foi assim, só pra ocupar o tempo ali, pra ter um tempo a mais de tela. Até porque ela também tá ganhando bastante tempo, assim, em outras séries de TV, como o Masterclass, que a RuPaul vai apresentar, que ela também vai ter um quadro nessa série, o reality, que eu não acompanhei, mas eu só vi, assim, por cima a notícia. Eu acho que é mais essa questão, assim, de tempo de tela pra colocar ela um pouco a mais, pra ela se expor um pouco mais na TV, já que ela não tá, assim, tão recorrente na televisão americana. A Raven agora virou a maquiadora oficial de RuPaul. Então acaba que a RuPaul coloca ela fazendo bico em algumas coisas, mas pra poder valorizar um pouco da Raven quanto drag, porque o trabalho da Raven tem sido mais nos bastidores mesmo. Mas, tirando essa parte, uma coisa que eu senti falta nesse primeiro momento foi de ter uma campeã do mini desafio. Acabou que isso não foi uma questão desse primeiro episódio. Todas desfilaram, todas arrasaram, mas a RuPaul não anunciou nenhuma campeã. Mas, pelo que a gente viu depois no decorrer do episódio, esse primeiro desfile do mini desafio contou pontos pro resultado final do desafio semanal. Então, eu acho que foi uma coisa meio que construída. No primeiro momento, a gente faz um mini desafio com desfile e depois faz uma performance grande no desafio principal com um desfile na passarela principal também. E aí a gente faz a média e vê quem ganha. Eu acho que talvez foi nesse sentido que não teve prêmio no mini desafio, porque normalmente o mini desafio sempre tem algum tipo de vantagem pra campeã. Seja decidir qual grupo vai ser o grupo que a rainha vai montar pro desafio principal, seja algum prêmio que ela ganha, mas acaba que não é uma regra ter premiação no mini desafio. E aí as drags depois acabaram voltando pra sala de trabalhos e o RuPaul anunciou qual que seria o grande desafio da semana. Eu achei que foi um desafio muito legal. As drags teriam que fazer versos para a música I'm That Bitch e elas teriam que se apresentar em frente à rainha do rap, Nicki Minaj. E eu acho que esse é um dos grandes momentos da história de Drag Race, porque Nicki Minaj, ela é foda, ela é divertida, ela faz críticas boas. Aí você imagina pras drags que estão ali sempre personificando essas divas pop. E aí elas vão ter a chance de se apresentar pra Nicki Minaj, então acho que além de uma grande responsabilidade, é uma rara oportunidade que as drags conquistam graças ao poder e influência que o RuPaul's Drag Race conquistou nos últimos tempos. Independente do resultado final, quem que fosse vencer ou até mesmo perder, só o fato da drag estar ali diante de um ídolo que é Nicki Minaj, a participação dela no show já valeu a pena. Eu me sentiria muito honrado de poder me apresentar na frente de alguém que eu admiro muito e independente do resultado, isso pra mim já seria como se fosse um prêmio. Eu também ficaria, assim, bem honrado de me apresentar na frente da rainha do rap, mas eu também ficaria, assim, bem intimidado por
eu ter que fazer um verso de rap e apresentar ali na frente, mesmo eu não sabendo nada de rap, que foi o caso de algumas. Mas acho que assim, no final deu tudo certo. E uma das coisas que assim, eu senti meio que um pouco de falta, mas acho que também não viria a calhar muito bem no episódio, foi a parte que elas gravaram esse trecho do rap. Porque esse foi um episódio que deu mais ênfase na apresentação ali ao vivo no palco. E não tanto nessas gravações. Até porque eu acho que também colocassem isso tudo nessa edição, ficaria assim um episódio extenso, mas também bem confuso. Porque além de mostrar a coreografia, também tinha que mostrar elas gravando ali na hora. Mas eu achei que assim, no final foi um trabalho muito bem. Eu espero que essa música também já saia nos streamings, porque ficou muito boa. E não teve assim, igual aquela parte que... Por exemplo, se a gente pegar os versos do All Stars 3, a gente fala, eu não gosto do verso X. Essa música funcionou em todos os versos, então eu gostei bastante. E eu acho que assim, a única que, se fosse assim, pra eu criticar ali mesmo no palco, e fosse assim, uma das piores pra mim, seria a Crystal e a Brita. Mas a Crystal seria mais pelo gingado dela, né, o jeito que ela se mexe, que dança. Pela Brita ter feito aquilo com as drags no ensaio, eu peguei um pouco de antipatia por ela e também acabei não gostando do jeito que ela dubla a música. Porque parece que ela tá mexendo a boca ali e não tá saindo aquilo que tá realmente falando na música. As duas, assim, que eu poderia colocar pra dublar no primeiro momento seriam as duas. Eu acho que o ensaio foi muito revelador pra gente ver como que as drags trabalham em equipe. A Riddle, que já tem uma certa experiência com coreografia, com treinamento de pessoas, pelo menos foi o que ela disse, ela tentou fazer uma coreografia básica para as drags se apresentarem e houve ali um motim. Riddle tentando ensinar para as drags e Jack Cox e Brita acabaram implicando demais com os rumos que a Riddle queria dar para a apresentação, fazendo com que a Riddle desistisse da liderança ali da galera e eventualmente a Hidden Closet acabou assumindo. E eu acho que aí a gente já tá vendo que na hora que for trabalho em equipe, Jack Cox e Brita vão dar um pouco de dor de cabeça para suas irmãs de competição. O que pode ser interessante para produção, em algum momento colocar as duas como líderes para ver como que seria meio desastroso elas comandando alguma coisa. Eu acho que a gente pode esperar esse tipo de entretenimento aí no futuro. E acabou que essas drags que sabotaram o ensaio não tiveram grande destaque no desafio final. E a Riddle, que foi aquela rejeitada, acabou ficando no top 2. Então isso mostra que não é tão legal assim sair subestimando as pessoas que você acaba de conhecer. Dá chance pra ela, se ela insistiu e de certa forma ela colocou ali aberto pra todo mundo, que ela tem uma certa experiência, vale a pena você dar esse voto de confiança. E as drags não deram esse voto de confiança pra Riddle, mas ela, por conta própria, acabou se destacando, indo bem. E eu achei que foi justo ela ter reclamado lá no palco que as drags ficaram cortando muito ela e acabaram não levando em consideração as dicas que ela quis dar durante o ensaio. Pelo fato de Drag Race ser uma competição, as drags também têm que escolher quais que são as suas estratégias de jogo. E a Riddle provar que tentou ensinar para as drags e elas não quiseram, mas ela acabou fazendo um bom trabalho, mostra que sim, ela é uma boa competidora e que ela não vai deixar ninguém atrapalhar ela na competição. Agora a Brita ficar nessa implicância eu achei bem problemático. E quando você fala sobre a forma dela dublar, isso me lembra muito a Jujubee. E a Brita me lembrou muito a Jujubee nesse episódio todo. Primeiro que ela desmontada me lembrou a Jujubee desmontada. E segundo, essa coisa da dublagem. Na segunda temporada a Jujubee falou: se você não sabe dublar, você pode apenas citar o abecedário durante a performance. A, B, C. E assim a drag abre na boca e fazendo vários movimentos, dá a entender que ela tá dublando, quando ela não tá. E vai ver que foi isso que a Brita fez, né? Quis usar a técnica de Jujubee de dublagem, mas não colou muito não. Mas como é o primeiro episódio, vamos dar aí um desconto, né? E pensar que talvez tudo isso aí que ela aprontou no primeiro episódio foi uma questão de pressão e até mesmo medo, né? De ser talvez a primeira eliminada. Isso é uma coisa que pesa nas drags. Muitas falam: eu posso não vencer a competição, mas eu não quero ser a primeira eliminada. Porque acaba sendo um grande estigma, né? Você entra na oportunidade da sua vida, da sua carreira e não aproveita o máximo possível e acaba tendo aí essa marca pro resto da vida. A primeira eliminada de RuPaul's Drag Race. Mas enfim, acabou que quem perdeu com tudo isso foram as drags que implicaram com a Riddle Von Du, porque na apresentação final, ela pra mim foi de longe a melhor.
embora outras ali tenham se destacado muito, eu acho que a Riddle foi de longe a mais foda na apresentação. E quando você falou da música também, eu acho que o fato de ter a Nicki Minaj ali, que é a rainha do rap, tem uma pressão grande. A gente que já tá acostumado agora com o VH1, a gente sabe que na programação da VH1 tem vários outros realities, incluindo realities que são sobre a vida de pessoas que estão envolvidas com hip hop. Então acho que nesse caso rolou aí a magia da produção mesmo, de se a drag não fez um verso bom, então a produção vai lá e ajuda ela com o verso. E na hora da gravação a gente viu que gritou autotune. Então nesse sentido a produção mexeu seus pauzinhos pra que houvesse uma música muito foda, e eu acho que nesse caso não tem problema não. Eu acho que uma competição do porte Drag Race não precisa ser o tempo todo fidedigna. Vamos gravar a música com a voz da Queen mesmo se a voz dela não for boa, vamos tacar isso aí na reversão final. Acho que não. Custa nada fazer uma versão boa, divertida e que até tem chance aí de aparecer nas rádios e demais charts. Em relação às drags contra a Widow, eu achei muito que bem feito. Todos acabaram, assim, quebrando a cara no final, porque a Widow se mostrou ser uma drag muito flexível. Eu acho que, assim, todo mundo, quando olha pra uma pessoa gorda, já vem aquele estereótipo na cabeça de tipo, ai, ela é uma pessoa preguiçosa, ela não faz nada, ela não faz isso, ela não faz aquilo, e nem sempre é assim. Então a postura que a Widow teve, de tipo, eu vou ficar quieta, eu vou ficar na minha, deixa elas falarem que no final eu mostro. Eu acho que, assim, funcionou muito bem pra esse episódio, e eu também tô esperando bastante que caia um episódio da Widow ganhar junto com a Brita, pra ver como que as duas vão se sair, porque ali nesse episódio a gente já viu que a Brita não foi com a cara da Widow, e a Widow deu pra ver também que tem aquela coisa explosiva, não aguentar ficar quieta pro que as outras vão falar. E isso vai ser uma coisa interessante se a produção realmente conseguiu captar isso de primeiro momento. Em relação também à Widow, eu achei assim, ela bem flexível, eu achei ela quase a Ivy Oddly dessa temporada, pela Ivy conseguir fazer aqueles contorcionismos. E eu achei assim que no lip sync ela foi muito boa. Tanto a Gigi quanto ela foram boas, mas assim, em questões diferentes. Em questão de dança, é óbvio, 100% foi a Widow, mas uma parte cômica, que é uma das coisas que eu gosto quando fazem um lip sync, é tipo tirar sarro junto com a música, que foi o que a Gigi fez. Mas é óbvio que só uma podia ganhar, e eu também, assim, daria a vitória pra Widow. Mas eu achei bem interessante ver que a Widow, ela sabe dançar muito bem, e não é só a Heidi que se proclama, assim, uma dançarina, que sabe dançar daquele jeito e tem também, assim, um corpo flexível, que rebola bastante, sabe fazer bastante pirueta, essas coisas. De início, ela já tem uma forte concorrente ali em desafios de dança. E ainda sobre a Hidden Closet, ela teve alguns dos momentos mais marcantes assim, do episódio. Primeiro foi o fato dela ter tido uma reação alérgica na primeira noite na competição. Ela comeu uma coisa que não caiu bem e acabou tendo que parar no pronto-socorro, coitada. E isso acabou comprometendo a apresentação final dela. Mas no fim, ela ainda recebeu um grande elogio da Nicki Minaj. Primeiro a Nicki criticou pesado, falou que odiou a maquiagem e o cabelo da Hidden Closet. Mas, após descobrir que ela tinha sido hospitalizada, ela acabou falando que pela performance que a Hidden Closet entregou ali, ela é uma grande superstar. E isso mostra, né, esse lado humano da Nicki Minaj. E é por isso que eu adoro ver essas divas participando de RuPaul's Drag Race. A gente acaba vendo um lado dela que a gente não costuma assistir nos shows que elas fazem, nos clipes, nas entrevistas, que é um lado mais humano, um lado mais acessível. E ver a Nicki Minaj elogiando não só a Hidden Closet, mas a maioria das drags é muito legal. Especialmente quando ela vai no Untucked e tem essa conversa um pouco mais íntima com elas. Por mais que tenha passado só uns 2 minutinhos de conversa, durante as gravações com certeza esse tempo foi maior. Eu imagino tanto de experiência, elogios e críticas construtivas que Nicki Minaj trocou com elas, porque todas ali são estrelas, são artistas, então elas acabam passando por situações que vão exigir muito delas, e ter uma artista do calibre da Nicki Minaj ali elogiando e dando conselho, eu acho que deve ser realmente o ápice da carreira de muitas drags ali. Então eu curti muito ver a Nicki Minaj se entregando ali na bancada principal, elogiando, interagindo com as drags e se divertindo. Eu acho que acima de tudo, o que a gente mais gosta de ver num jurado é quando ele se diverte. O jurado pode falar nada com nada, pode acabar fazendo umas críticas que não tem nada a ver, mas se ele tá se divertindo, eu acho que esse é o ápice, porque é isso que importa de Drag Race, é um programa de entretenimento que diverte quem tá assistindo, quem tá participando do show. Então não tem por que ficar implicando com um artista que se propõe a ser jurado, mas acaba não sendo muito construtivo no que fala. Mas se ele tá se divertindo, é isso que importa, porque quando Drag Race é pra um canal tipo VH1, que tá na maioria dos pacotes
pacotes de TV a cabo dos Estados Unidos, é porque ele quer se tornar um programa mais popular, que a família inteira assista. Então, se é um programa para a família inteira assistir, logo é um programa que visa nos divertir, nos entreter. E eu acho que isso a Nicki Minaj fez de uma forma grandiosa. E ela é uma das artistas que eu achei fantástica no show e que eu gostaria que voltasse em algum momento. Eu acho que a Nicki Minaj, assim, foi uma das melhores juradas que participou do programa, porque ela foi muito sincera. O que a Heidi comeu que fez mal foi couve, que ela falou que foi a primeira vez que ela comeu e não sabia que tinha alergia. Era esse momento que eu queria chegar pra falar sobre a Nicki Minaj. No momento das críticas lá, pelo menos eu achei um momento engraçado do episódio. Foi que a Nicki deu uma crítica que foi um tapa na cara dela, falando, tipo, a sua maquiagem não tá muito bem feita, tá ruim. E isso é uma das coisas que a Heidi mencionou em uma das entrevistas, inclusive a entrevista que a Miss Cracker fez com o elenco. A Heidi falou que a maquiagem dela ainda não era tão boa quanto é hoje, já fora do programa. E ao mesmo tempo que a Nicki Minaj deu essa crítica que foi um tapa, ela também acabou elogiando bastante. A Heidi, a gente viu no Untucked que ela acabou não gostando, já foi perguntando pra ela por que ela disse aquilo, que não gosta, que não ia com a cara dela. Mas ela se explicou e deu a entender que a Heidi ainda não gostou bastante da crítica. Mas acho que hoje, depois que já passou esse momento e ela também acabou aperfeiçoando a maquiagem, acho que hoje ela deve olhar pra isso e dar risada do mesmo jeito que eu achei um momento cômico. Mas é óbvio que se eu recebesse uma crítica dessa num programa, eu ia ficar puto no começo. Mas depois, como também teve elogio, eu não ligaria tanto. A Nicki Minaj, ela podia ser assim, substituir o Ross e o Carson e ficar ali na bancada, acho que todos os episódios. Porque se ela consegue manter aquela energia em todos os episódios e ser engraçado daquele jeito, a passarela ia ser uma das coisas assim que a gente mais ia esperar do programa pra ouvir as piadinhas internas junto com a RuPaul e com a Michelle. Que eu achei que ela e a Michelle fazendo as críticas funcionou muito bem. Ao mesmo momento que a Michelle tá criticando uma, não tá gostando, ela vai lá e mete a mão na cara da Michelle e fala: não concordo com o que você tá falando. Você tá falando merda e pra mim isso é isso. Então eu gostei bastante e gostaria muito que ela voltasse ainda pro segundo episódio. Nossa, imagina as drags do segundo episódio ao descobrirem que elas perderam a chance de conhecer a Nicki Minaj. Eu imagino que a jurada convidada do segundo episódio vai ser muito bacana. Só que Nicki Minaj é um ícone que muitas drags usam como referência. Então, independente de quem for nesse segundo episódio, eu acho que as drags vão ficar um pouco decepcionadas por não terem conhecido a Nicki Minaj e menos ainda, né, de terem sido avaliadas e ter uma oportunidade aí de conversar com ela no Untucked. Mas são ossos do ofício. Aceitaram entrar aí na competição, tem que arcar com isso. E uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem quando se pensa na bancada de RuPaul's Drag Race é que cada pessoa ali tem uma função. A RuPaul faz aquela função de mãezona, de estar acima de todos, né? Ela é a referência, ela é o ideal que as drags almejam atingir. Então as críticas que RuPaul faz são críticas normalmente mais rasas, que não é tanto pra pegar no pé de uma drag, mas também não é pra ela se sentir tão confortável que já ganhou o jogo. É aquela coisa assim, bem rasa. Eu curti, mas poderia ser melhor. Ross e Carson tem essa pegada realmente mais leve, de elogiar sempre e trazerem um alívio cômico. Já Michelle Visage é aquela jurada que tá ali realmente pra fazer as críticas construtivas, que podem parecer negativas, mas que é pra ajudar a drag o máximo possível a evoluir dentro do jogo. E os jurados convidados estão ali mais pra chamar público, pra poder abrilhantar a bancada principal, e eles são meio que livres pra criticar o que bem entenderem, porque cada um vai pensar uma coisa diferente, ainda mais muitos que não têm contato com a arte drag em si, então é realmente uma participação especial. Mas eu acho que é isso, a RuPaul é aquela que tá ali pra poder mediar as críticas, Carson e Ross estão ali pra poder fazerem graça, e a Michelle Visage tá ali pra poder fazer umas críticas construtivas que podem parecer negativas, mas que são essenciais. Então é bom que as pessoas entendam isso e não fiquem caindo muito em cima da Michelle, falando: a Michelle não presta, ela implica muito, porque toda temporada tem isso, as pessoas que não entendem o papel de Michelle Visage no show, e que é bem chato, né, porque, Michelle Visage tá aí desde a terceira temporada, o povo já deveria entender que o que ela faz ali é um personagem também. Ali não é a Michelle Visage que as pessoas veriam, por exemplo, no dia a dia do convívio com ela. Nós que fomos na Rock the Road vimos como que a Michelle Visage é uma artista muito acessível, bem divertida, ela realmente é um amor de pessoa. Mas em Drag Race ela tá desempenhando um papel, e que eu acho que é um papel muito importante pra manter as drags ali sempre atentas no que vão apresentar. Porque se fosse tudo
tempo todo só elogios positivos, não ia ter evolução na temporada. Então não ia ter muita graça da gente ver uma drag experimentando coisas novas. Então a Michelle Visage serve pra ser esse contraponto aí aos demais jurados que aparecem na bancada de RuPaul's Drag Race. E a única coisa assim chata pra mim é que uma das minhas drags preferidas desse elenco, a Aiden Zane, não participou desse primeiro grupo e só vai participar do próximo episódio. E é uma das drags assim que eu também tô colocando bastante fé de que vá longe na competição, porque além de ter um visual diferenciado, que não é um visual assim muito Drag Race, é mais um visual Dragula, que a gente já comentou nos podcasts, vai ser interessante de ver, porque não é uma coisa Sharon Needles ou Yvie Oddly. É uma coisa realmente filmes de horror dos anos 80, aquelas mulheres com maquiagem bem pesada, reptilianas e coisas desse tipo. E pra mim vai ser uma coisa bem interessante de ver. Isso que me atrai em Dragula. Ver esses visuais que não são assim, drags bonitinhas, convencionais, que sempre andam na rua fantasiado de menininha, sabe? Então, ela é uma das minhas preferidas até o momento. Como ainda não conheci 100% no programa, até então ela é a preferida em questão visual pra mim. A segunda leva de drags a entrar na competição é muito interessante também. Eu acho que eles souberam dividir muito bem as drags, tanto do primeiro dia quanto do segundo dia. E aí, nesse sentido, eu acho que basicamente as drags que entraram no primeiro e no segundo dia são drags que têm estilos semelhantes. Que, por exemplo, se a gente for pegar a Aiden Zane e a Crystal Method, elas têm essa questão de serem drags fora do padrão de Drag Race. Eu acho que isso vai ajudar ainda também na ideia da rivalidade que eu já citei antes. Essas drags que tecnicamente são parecidas, entrando em momentos diferentes, vai ter esse choque aí. Quem que é a melhor estranha? Crystal ou Aiden Zane? E aí a gente também tem as fashionistas, que seriam Dahlia Sim, que vai entrar no segundo momento, e tem a Didi Good, que entrou no primeiro. Então acho que vai ser também interessante a gente ver esses embates aí de estilos semelhantes que foram escalados para dias diferentes. Então, mesmo que esse primeiro episódio tenha tido apenas metade das drags, eu achei que foi uma estreia muito boa, divertida e que nos deu um gás pro que a gente pode esperar para essa temporada. Então, eu tô muito empolgado, eu acho que foi uma estreia fantástica e o que vai vir por aí é só alegria. Então, eu tô empolgado demais e eu acho que Drag Race tá vindo aí com mais um ano grandioso. E vamos então falar agora da segunda estreia da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Diferente da primeira estreia, que eu achei muito animada, que nos deixou super empolgados com a temporada, eu achei essa segunda estreia um pouco morna, se for comparar com a primeira. Eu esperava bem mais. Quando você vê aquelas drags fazendo aquela apresentação maravilhosa, a química entre elas durante os ensaios, na sala de trabalhos, e especialmente a Nicki Minaj fazendo críticas maravilhosas, meio que deixa a gente com a expectativa bem lá no alto. Mas com esse segundo episódio, meio que deu uma certa esfriada aí no que a gente pode esperar para a temporada. Mas agora, com todas as drags reunidas e trabalhando juntas nos mesmos desafios, vamos ver uma nova dinâmica do jogo. Mas a princípio, esse segundo time de drags não me empolgou tanto. Pra falar a verdade, eu achei uma segunda estreia bem fraca em relação à primeira, porque a primeira foi aquele boom que a gente viu também, teve até a Nicki Minaj, e nesse segundo foi meio fraco, não teve assim tanta coisa legal. E ainda mais com a notícia que a gente teve da desclassificação da Sherry, que a gente também vai falar, não ficou tão empolgante assistir, mas eu vou continuar assistindo porque é o entretenimento que a gente tem no momento. Mas teve drags desse grupo que eu gostei bastante, que foi no caso da Jen, Rock M. Sakura, inclusive da Sherry, porque eu achei a Sherry assim bem talentosa, ela sabe fazer algumas coisas, mas só que no começo do episódio eu gostei bastante e conforme ia progredindo o episódio eu comecei a ficar irritado com ela, começar a desgostar, e algumas atitudes que ela também teve ali eu acabei não gostando. Mas a Aiden, por mais que ela seja assim introvertida, eu gostei do estilo dela, porque é um estilo diferente, igual eu já tinha falado, e que também vai ser assim interessante de ver na temporada, porque nesse primeiro episódio ela já mostrou assim várias coisas, vários estilos que ela pode fazer, pra não ficar aquela coisa da RuPaul, do Carson e do Ross ficar cobrando sobre fazer um outro tipo de visual, fazer um outro tipo de estilo, e não só entregar aquele estilo spooky que sempre falam, né? Nesse primeiro momento, as drags que mais chamaram minha atenção foram a Jada. Eu achei ela muito
hipnotizante, tem um carisma muito bom, e a entrada dela eu curti bastante. A Rock'em Sakura eu também achei bem divertida, porque ela é bem doidinha, e esse tipo de personalidade cai bem em Drag Race. E a Jam, pra mim, foi uma surpresa, porque eu imaginei que ela ia ser um pouco fraca, mas até que ela me surpreendeu positivamente. Agora sim, as impressões negativas que eu tive no primeiro momento foram da Dahlia. Eu achei ela bem fraca, tanto em maquiagem quanto em composição de look. Eu achei os looks dela bem aquém do que ela poderia mostrar, especialmente pela concorrência mesmo que ela tinha ali. E a Aiden Zhane, que eu achei bem travada nessa estreia, e eu espero que ela se solte mais, porque ela já tem um estilo que não é tão comum em RuPaul's Drag Race, e seria interessante ver esse estilo chegando longe na temporada, mas eu não sei se ela vai conseguir atender as expectativas dos jurados e continuar no jogo. Em relação a Aiden Zhane, eu percebi que ela é meio a Kinty quando ela vai desfilar, quando vai andar, que ela tem aquele andar travado, que tem medo de cair do salto, sabe? Como ela já disse que não tem muita experiência, ainda mais também ela, por ser de um lugar assim que não tem tantas boates, não tem uma cena drag recorrente, igual essas outras queens que veio de LA e Nova York, eu espero que no programa ela consiga desenvolver esse lado dela pra ela ficar bastante tempo no show. Mas eu gostei assim bastante do estilo, porque é aquele estilo que a gente só vê em Dragula, e ver agora assim em RuPaul é até interessante, porque a gente já viu esses estilos, por exemplo, da Sakura, que é aquele estilo de maquiagem bem exagerada. A gente já acabou vendo isso em temporadas passadas, nessa de novo. Mas só que uma drag assim, estilo a Aiden, assim, o mais próximo que a gente tem foi a Cheryl Needles. Mas faz tanto tempo que os visuais daquela época já estão bem passados hoje em dia. Então eu achei bem interessante de ver ela assim no elenco pra fazer essas coisas. Mas refletindo de uma forma bem ampliada, analisando não só Drag Race como Dragula, às vezes eu fico pensando se ter colocado a Aiden Zhane não foi proposital da produção de Drag Race, que sempre é cobrado pra colocar drags diferentes, drags que tem esse estilo mais terror, e aí colocando a Aiden Zhane, que parece ser fraca, eles meio que querem passar a mensagem de que drags desse estilo não são boas o suficiente pra participarem de Drag Race. Então meio que assim, toma aí uma drag que vocês cobram tanto o estilo dela no show, vocês vão ver que ela não se encaixa no show, então nas próximas temporadas não fiquem insistindo pra gente chamar esse tipo de drag, porque aqui elas não conseguem dar conta do recado. Mas aí pode ser só eu viajando mesmo, mas eu fiquei com essa certa impressão de que pode ser uma sabotagem estratégica assim de Drag Race com o estilo de drag que a gente tá acostumado a ver em Dragon. Agora, quanto ao mini desafio, eu não fiquei muito surpreso não, ainda mais que se for comparar com o primeiro episódio, eu acho que os looks que as drags desfilaram na primeira estreia foram muito mais bonitos e mais interessantes de se ver, mas pelo menos nesse segundo episódio eu gostaria de destacar os looks da Jada. Eu achei que ela foi, assim, maravilhosa nos dois looks que ela desfilou. Outra que chamou minha atenção também foi a Cherry Pie e a Jam. Embora a Jam tenha usado looks bem exagerados, mas eu também gostei bastante do que ela desfilou. Agora a Dahlia eu achei meio fraca. A Aiden Zhane acho que teve esse problema aí do desfile em si, dela não conseguir se desfilar de uma forma pomposa, de uma forma que tem uma grande presença mesmo de palco. Eu acho que isso acaba contando contra ela. Mas, tirando essas que eu citei, eu não vi grande destaque nesse mini desafio não. Até mesmo a interação dos jurados, seja RuPaul, Michelle, Ross e aqueles figurantes que estavam lá do lado, eu não achei tão divertido quanto da primeira. E eu acho que esse é um grande problema de você fazer uma segunda estreia similar à primeira estreia, porque se nesse momento a RuPaul tivesse feito um mini desafio diferente, tivesse feito até mesmo um desafio principal com outra proposta, não uma performance em que as drags tinham que cantar uma música que elas mesmas escreveram, igual nos modos da primeira estreia, eu acho que seria muito mais interessante, porque a gente não ia fazer tantas comparações. E aí quando a gente faz essas comparações que dá uma certa brochada no que a gente assistiu e fica achando que não foi uma estreia tão boa quanto a outra. Mas eu acho que se os episódios tivessem tido temas diferentes, tanto pro mini desafio quanto pro desafio principal, eu acho que a gente poderia estar reagindo agora de uma forma diferente, não tão desanimado quanto, né, em relação estamos aos visuais do mini desafio, eu gostei bastante dos visuais da Jam e da Aiden. O da Jada, eu achei aquele visual, de certa forma, achei muito básico, assim, muito que, igual ela falou que ela não gosta de falar que é uma drag queen, ela gosta de falar que é uma imitadora feminina. Então eu achei, assim, os visuais muito básicos. E referente também ao visual da Dahlia, eu não curti muito, porque o segundo visual pra mim, eu acho que saiu todo perdido, eu não consegui entender o que ela tava querendo passar ali, um pé grande, alguma coisa assim, cheio de pele e pluma ali, acabei não gostando, e também eu não gostei, assim, tanto dela na temporada, porque é igual a Michelle falou, ela tá tentando ainda se encontrar, e ela
me lembrou muito a Aja na 9ª temporada, quando ela só queria mesmo ser a melhor e só ficar causando, fazendo barraco, que até a Daria falou no episódio que a casa da Aja é conhecida por ter esses dramas de ficar falando mal de todo mundo. Então eu acabei assim não indo muito bem com a cara dela. O desfile principal, que foi a categoria de tule, eu achei que foi um desfile baseado em todos os vestidos que a RuPaul ia nas primeiras temporadas, que era somente de tule. Eu não gostei assim tanto desses desfiles, mas o único visual que eu tinha gostado quando eu vi foi o da Sakura. O da Sakura e o da Aiden também, que eu gostei bastante. Eu também gostei do vestido da Sherry Pie, que também é aquela coisa bem caricata e diferente de ver, mas ficou até que bonitinho. Não foi uma das passarelas assim tão legais e empolgantes. Se for comparar o desfile do primeiro episódio, que foi Sparkle, e esse do Tule, eu curti mais o do Tule. Eu achei que as drags apresentaram umas propostas mais criativas e bonitas assim de se ver. Então, pelo menos nesse episódio, eu curti mais o desfile principal do que o do mini desafio. E aí, a maioria dos looks que as drags desfilaram ali, eu curti. Só o da Jam, que eu não achei muito interessante, ainda mais pela proposta, que ela tava meio que com um colete, né? Mas eu não curti muito dela não, mas no geral, todos ali que desfilaram eu achei bem legais, achei bem bonitos. E mais uma vez aí, destaque pra Jada. Eu tô babando muito da Jada. A Jada pra mim foi uma grande surpresa. Eu já estava com uma certa expectativa com ela, depois de vê-la no Meet the Queens, também no desfile Reveal. Nesse episódio, ela pra mim foi um dos grandes destaques, assim, que mais me chamaram a atenção. Não só pela presença, mas também pela forma com que ela se impõe no jogo. Ela não é de abaixar a cabeça, não é de levar desaforo pra casa. No momento em que as drags estavam ensaiando pro desafio principal e começou a virar uma zona aquilo lá, ela meio que botou ordem na casa, falando que o povo não tava levando em consideração o que ela tava falando, que aquilo não tava indo pra lugar nenhum, que o povo tava completamente perdido, sem rumo. Eu gostei. Eu acho que é importante a gente já chegar na 12ª temporada de RuPaul, tendo em mente que aquilo é uma competição muito séria, muito importante, que vai mudar a carreira e a vida das drags. Então não tem por que elas ficarem enrolando e ficar empurrando certos desafios com a barriga. Eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que se impor, tem que falar que as coisas têm que serem feitas, tem que acontecer, porque no fim das contas é cada uma por si, e quem for melhor no desafio vai conseguir chamar a atenção da RuPaul e vai ganhar a vitória no desafio principal e vai ficar cada vez mais perto da grande final. Então achei muito justo ela ter chamado a atenção da galera pra tentar botar um pouco de ordem, porque nossa, se não fosse ela ali, talvez não teria saído nada, porque eu achei as drags completamente sem rumo. Se no primeiro episódio as drags estavam com dificuldade pra aprender, nesse segundo episódio as drags estavam completamente sem saber o que fazer, o que eu achei bem pior. Nessa questão ela conseguiu se impor bastante, só que pelo que passou assim no episódio não deu pra ver que elas realmente ainda ficaram bastante tempo lá coreografando e ensaiando. Mas se também não fosse ela, acho que ia sair assim uma coisa toda bagunçada, porque deram a liderança pra Sakura, aí depois entrou a Sherry, depois veio a Jem e todo mundo falando de um jeito que queria ser e ela achava difícil, ela não concordava como que tinha que ser e pediu pra dar um rumo, tipo, ou faz desse jeito ou não faz, porque praticamente não ia sair nada. Mas em relação ao primeiro episódio, o estilo de música e coreografia do primeiro episódio pra esse, eu acho que foi o extremo oposto do primeiro episódio, que eu gostei muito mais, inclusive até peguei as músicas pra ficar escutando, e desse, tipo, ficou uma coisa bem cabaré, mas assim, não é um estilo que eu curto tanto e que eu vou realmente pegar pra baixar e escutar ainda as músicas. Por incrível que pareça, embora eu não seja uma pessoa que escute jazz, pelo menos esse estilo de música que tocou ali, eu curti bastante a música em si, eu achei que ficou bem divertida, o que sempre é a proposta de Drag Race, fazer comédia com as coisas. E eu curti, especialmente o resultado final, achei que o resultado final ficou bem bacana, mas eu acho que o grande problema foi esse aí, que a gente até pontuou, que é comparar um episódio com o outro, que acaba sendo inevitável. Mas eu curti bastante as drags se apresentando, a música que elas fizeram, e eu acho que nesse momento já deu pra perceber que tem ali competidores muito, muito boas. E as que mais uma vez se destacaram pra mim foram Jada. Eu acho que quando ela começou a performar, ela roubou toda a atenção e ela se provou que realmente é uma drag hipnotizante que consegue nos cativar com o mais básico das coreografias, mas ela é tão boa no que faz que ela consegue manter nossa atenção presa nela o tempo inteiro. E também teve a Cherry Pie, que eu achei que foi muito boa também, e nesse caso teve a Jam, que se destacou muito bem e foi bem legal e teve uma energia completamente diferente das outras. Enquanto a Jada, por exemplo, passou uma imagem mais sexy e a
Cherry Pie passou uma coisa mais elegante, cômica, a Jen já veio com toda essa animação, quase uma líder de torcida, eu achei bem legal. Mas em contraposição, a gente teve outras drags que se destacaram quase nada. Tipo a Dahlia, eu achei que a Dahlia tava completamente ali fora do compasso, bem perdida, e se esse fosse um episódio que tivesse bottom two, com certeza a Dahlia estaria ali no bottom two pra dublar, correndo risco de ser eliminada, que eu achei que ela foi bem fraca. Até mesmo a Aiden Zhane, que no primeiro momento eu achei perdida, eu curti a performance dela nesse desafio, mas a Dahlia pra mim foi tipo assim, a grande perdedora do episódio. Se tivesse uma drag ali pra poder colocar como aquela que ia cair direto no bottom two, é a Dahlia, porque pra mim o desempenho dela nessa estreia foi fraquíssimo. Isso também era uma coisa que eu ia comentar, que por mais que no ensaio a Aiden não tava, assim, lidando muito bem com aquele estilo que elas estavam fazendo, ela no final se saiu bem melhor do que a Dahlia, que parece que ela tava tentando fazer um estilo totalmente diferente do que estava sendo proposto ali pra apresentação. E eu também concordei com a crítica que a Michelle deu, de que a Dahlia, ela tenta ser sexy, mas ela acaba não conseguindo, porque ela tem esse impedimento de não saber quem é. Eu a vejo como a Aja. E uma coisa desse negócio, assim, de ter uma família drag, até que é legal você ter, porque você acaba tendo dicas dessas drags. Mas quando é uma coisa, assim, que é muito parecida, muito similar à sua mãe drag, não tem, assim, como falar, eu sou filha de tal drag. Não tem como você não associar a imagem dela com a mãe dela, porque você sempre vai acabar vendo aquilo, porque a maquiagem praticamente é igual, o estilo de roupa é igual, mas algumas dão certo e outras não. Por exemplo, a Jen, que a mãe dela é Alexis Michelle. A gente vê que tem, assim, uma similaridade de humor, mas não é, assim, totalmente a cara da Alexis Michelle. Ela tem certos trejeitos que realmente é dela, mas só que o humor de vez em quando acaba lembrando da Alexis, e não é a mesma coisa do que a gente quando bate o olho, pelo menos comigo, quando eu bato o olho na Dahlia eu vejo a Aja. Então acho que um dos problemas, assim, de você ter uma família e não ter se descoberto ainda é esse, por você se basear tanto na maquiagem da sua mãe drag e ficar a cara dela. Engraçado, a impressão que eu tive da Jen é que ela é quase uma cópia da Alexis Michelle, com a diferença de que o senso estético dela, o senso fashion dela é bem mais interessante, bem mais diverso e melhor, digamos assim, com o que a Alexis Michelle apresentou na 9ª temporada. Mas quanto ao humor, até mesmo aos trejeitos que você citou, eu vi muita semelhança com a Alexis Michelle. Mas de fato, mesmo com tanta semelhança, a Jen consegue ser genuína. Já a Dahlia, eu achei que ela realmente tá nesse processo aí de desenvolvimento de sua drag e de descobrimento dela mesmo. E sobre a Dahlia, nessa questão de se descobrir, isso me lembra muito uma crítica que a Michelle Visage fez na reta final da 8ª temporada pra Derrick Barry, em que ela disse que a Derrick Barry é uma drag muito boa e que foi bacana acompanhar o desenvolvimento dela durante a temporada, mas que ali não era exatamente o lugar pra ela se descobrir, que ela já deveria chegar ali plena de como que é a sua drag, que Drag Race não é o momento pra você aprender esse tipo de coisa, porque é uma competição que vai exigir muito de você. E eu acho que é nesse sentido que vai pegar pra Dahlia. Enquanto a Dahlia não se descobrir, ela não vai conseguir dar tudo dela na competição. Então isso vai acabar sendo um ponto fraco pra ela, que vai fazer com que ela acabe se sabotando no decorrer da temporada, porque ela vai estar em constante conflito ali. Então acho que a gente pode afirmar, assim, com absoluta certeza, que a Dahlia, infelizmente, vai ser uma das drags que vai sair aí no início da temporada, porque, infelizmente, ela se mostrou a mais fraca e aquela que vai ter uma dificuldade maior pra poder se desenvolver na temporada. E uma coisa que você até havia comentado no nosso podcast de expectativas pra temporada é a dificuldade que a Dahlia tem pra poder entender as propostas de desafio, de desfile, e eu acho que isso ficou evidente, por exemplo, no desfile de outono. Aquilo não tinha nada de outono, foi um look assim, eu achei completamente nada a ver com a proposta do desafio. Então vamos ver como é que vão ser os próximos episódios e como que ela vai lidar com essa questão de passarela, desafio principal, porque eu acho que infelizmente a Dahlia vai ser essa drag que vai ter dificuldade no percurso dela dentro de Drag Race. Em relação, assim, às juradas que foram... É impossível você não comparar com a Nicki Minaj, ou senão, ao menos com outros jurados que passaram no programa. Eu pensava que a Robin era bem mais extrovertida, tipo, falava bastante coisa e ela era bem assim na dela, falava uma coisa ou outra. Ela não chegou igual a Nicki Minaj, que já fala tudo na cara, que já tem aquela fama de ser... Não é ser barraqueira, mas já tem aquela fama de, tipo, eu não vou com a sua cara, eu já falo logo. E assim, as duas que estavam ali, a Robin e a Tandy Newton, eu gostei bem mais assim da participação da Tandy, mas assim, juntando as duas, não deu, né, aquela participação que a gente teve no primeiro episódio, que
foi a Nicki Minaj. E uma coisa que eu também quero ver, que com certeza deve passar no próximo episódio ou no Untucked, é elas conversando, falando sobre os jurados que passaram nos episódios de cada grupo. E com certeza, quando falarem que o primeiro grupo conheceu a Nicki Minaj, já vai ser aquele alvoroço. E eu também acho assim, eu entendo que é uma questão de agenda e que também com certeza deve rolar um cachê por fora, não por parte da equipe da RuPaul, mas por parte da VH1, mas eu achei bem chato, tipo, colocar num episódio a Nicki Minaj e no outro a Nicki Minaj não apareceu, não fazer uma participação, assim, nem que seja dando um oi pra elas, mas provavelmente foi essa questão também de agenda, mas a proposta também de um episódio do outro foi totalmente diferente, mas eu achei assim meio chato, porque se eu participasse de uma competição, mesmo eu participando do primeiro episódio fosse a Nicki Minaj, eu também gostaria que as pessoas que estavam lá junto comigo também tivesse essa oportunidade de conhecer a Nicki Minaj no próximo episódio. Mas é uma coisa aí que eu não sei se muita gente reclamou ou se vão reclamar pra melhorarem isso caso fizerem uma estreia dupla novamente. O que ficou evidente pra mim é que a grande estreia realmente foi do primeiro episódio. Não tem nem o que discutir. Ali que teve um gasto maior, talvez, de orçamento, de criatividade da produção, porque o segundo episódio foi apenas uma réplica do que aconteceu no primeiro, só trocando o que ia rolar no desafio principal, que continuou sendo uma performance musical, só que com uma temática diferente de música. Então, o que rolou nesse segundo episódio foi mais uma ressaca do primeiro. Contudo, eu, Saulo, ficaria num dilema imenso sobre as juradas, tanto do primeiro episódio quanto do segundo. Porque eu amo a Nicki Minaj, acho a Nicki Minaj uma grande cantora, escuto as músicas dela antes mesmo dela ter estourado mundo afora. Realmente deve ter mais de 10 anos que eu acompanho a carreira da Nicki Minaj. Então pra mim ia ser, assim, uma realização da vida. Mas também eu adoro a Thandie Newton, porque eu descobri ela na série da HBO, Westworld, e a Thandie Newton faz uma das personagens principais nessa série, que é a Maeve. E a Maeve é uma personagem, assim, fantástica, maravilhosa, que eu aprendi a curtir bastante, a adorar de verdade. Então pra mim ficaria um certo dilema, sabe? Tipo, por um lado eu adoro a Nicki Minaj, por outro também adoro a Thandie Newton. Então pra mim, se tivesse a competição, seria uma vitória de qualquer forma, estar num dia ou no outro. Mas se a gente for pensar em realmente impacto cultural, naquela que tem uma influência maior nas drags, com certeza a Nicki Minaj é a artista que qualquer drag daria um rim pra poder conhecer, porque ela é uma artista assim completa, muito foda e que faz parte do imaginário popular e que nos inspira bastante. Então acho que Nicki Minaj foi a grande estreia e que é triste as drags não terem tido essa oportunidade de conhecê-la, que eu acho que seria grandioso, assim. Mas, se a gente for olhar o resultado final do primeiro episódio, por mais injusto que seja com as drags do segundo que não conheceram a Nicki Minaj, eu não imagino o primeiro episódio com o elenco completo. Pra mim, o primeiro episódio foi perfeito da forma que foi feito, com as 7 rainhas, fazendo uma única música, uma apresentação de todas ali, eu acho que foi bem bacana. Se talvez fosse uma apresentação com 2 grupos, eu acho que talvez não teria o mesmo impacto, sabe? Então eu curti bastante do jeito que foi feito. E quanto ao desempenho das juradas do segundo episódio, realmente eu achei que a Thandie Newton se destacou bem mais e parecia estar bem mais presente ali no momento. Mas nesse caso é bom também pontuar que a Thandie Newton acabou se tornando amiga de RuPaul. As duas sempre aparecem em fotos juntas, sempre saem, até mesmo em premiações, o RuPaul vai lá sempre desmontado com a Thandie Newton do lado. Então eu acredito que até mesmo o convite feito à Thandie foi um convite feito à base da amizade mesmo. São pessoas que são amigas fora dessa parte do showbiz e aí acabaram fazendo esse intercâmbio aí de uma aparecer no programa da outra. O episódio 2 em si, a proposta seja da passarela quanto do desafio principal, eu acredito que cairia muito bem como um episódio qualquer durante o decorrer da temporada. Eu acho que poderiam fazer novamente um novo desafio de jazz e trazer de novo essas duas convidadas juradas para poderem avaliar o elenco. Então acho que, de certa forma, esse segundo episódio foi desperdiçado e poderia ser melhor utilizado no decorrer da temporada mesmo. Mas, já que foi dito aí antes da estreia dessa temporada que a Season 12 seria muito bacana, muito rica, cheia de plot twists, então vamos acompanhar. Vamos ver como que eles vão trazer essas novidades pra gente, porque nesse segundo episódio já deu uma certa esfriada, mas quando o episódio acaba e tem ali o encontro das rainhas do primeiro episódio com o segundo, já deu pra dar uma animada aí na gente do que a gente pode esperar. Com certeza vai ter aquele choque inicial do grupo 1 provocando o grupo 2 e vice-versa, mas eu acho que no fim todas vão ali confraternizar entre si e mostrar uma boa química entre elas. Pelo menos é o que eu espero ver.
Essa daí também é uma coisa que eu não consigo imaginar, tipo, pegar as coisas do primeiro episódio e juntar com essa e fazer um episódio só, como se fosse um episódio de estreia. Eu acho que eles souberam separar muito bem os grupos. Acho que se fizessem uma estreia, assim, igual a gente estava acostumado, com todo mundo junto, essas coisas, a gente não teria essa oportunidade de ver um pouco mais de cada uma ter um tempo a mais na TV. Eu ainda continuo adorando ainda o primeiro episódio, tanto que o primeiro episódio, assim, teve uma repercussão tão grande que até aqui no Brasil, no Twitter, ficou em primeiro lugar nos tópicos mais falados. Mas o que vai ser interessante, o que tá sendo interessante agora, quando acabar o episódio, vai ter esse encontro que o primeiro grupo já tá lá todo arrumado, já participou de tudo, voltou pro hotel, se arrumou, e tá lá esperando elas, e vai ser meio que aquele embate igual a gente teve na sexta temporada, né? Mas com exceção de que ninguém foi eliminado. Vai ser, assim, interessante, legal de ver cada uma delas se conhecendo, porque a gente já viu de cada grupo quem gosta de tomar liderança, né? Então, provavelmente a Brita, que foi do primeiro, e a Jada meio que tava tomando as rédeas. A diferença é que a Jada realmente tomou ali uma atitude necessária, e a Brita, ela tomou uma atitude, mas só que não queria seguir aquilo que ela propôs pro grupo, que o grupo acabou cedendo pra ela, e ela acabou não curtindo tanto. Então vai ser legal de ver esse embate depois na próxima prova, que a próxima prova do episódio 3 é baseado num reality que a RuPaul participou, que era The World's Best, que cada pessoa, assim, de um lugar do mundo que eles pegaram ia mostrar seus talentos nesse programa que foi ao ar no meio do ano passado. Então vai ser meio que uma paródia. Então essa paródia, assim, de improvisação vai ser legal de ver, porque a gente já viu até ali que uma das drags acabou se equivocando, né? Em vez de fruta, ela foi de vegetal. Então, provavelmente, esse episódio, assim, vai ficar hilário, parecido com aqueles momentos que a Vendi e a Silk tiveram nos episódios de atuação. Só pra concluir sobre o segundo episódio, eu curti bastante também o lip sync da dupla final. Cherry Pie e Jada foram as melhores no desafio da semana e em todo o contexto desse episódio em si. E aí acabaram dublando e Jada se saiu melhor e venceu e ainda ganhou $5 mil. E eu curti muito porque eu acho que até mesmo esse lip sync foi na mesma pegada do lip sync do primeiro episódio. Tinha uma drag interpretando mais pela vibe da música, que no caso era a Jada, e tinha outra drag fazendo uma coisa mais cômica, que foi no caso da Cherry Pie. E isso remete a gente ao primeiro episódio em que tinha lá a Widow Von Du se jogando na música, enquanto a Didi Good fazia graça. Então achei que até nisso foi parecido os episódios. E eu curti, assim, o resultado final. Achei que foi um lip sync bem divertido, muito bom. E no fim levou a melhor mesmo. Como eu já disse, a Jada, ela me hipnotizou. Toda vez que ela aparecia ali na tela, eu ficava encantado com a drag dela, porque ela realmente consegue ser muito boa no que faz e prender a atenção de quem tá acompanhando o que ela faz. Eu acho que isso é mais importante, né? Quando você tá se apresentando, fazer com que as pessoas não tirem o olho de você. E eu acho que nesse sentido a Jada conseguiu, com certeza, prender os nossos olhos nela o tempo inteiro. Apesar de que a Jada também tendo ido bem na prova, eu achava que quem iria junto seria a Jen. Porque o meu top 3 era a Jen, a Cherry Pie e a Jada, porque ela se saiu muito bem. Mas o top 2 eu imaginava que a Jen poderia entrar no lugar da Jada. Eu não acho que, assim, foi totalmente, digamos assim, roubado, porque pelo menos não teve eliminação. Mas eu esperava que a RuPaul teria colocado a Jen por ela ser essa coisa doida, digamos assim. Ser uma drag de teatro louca, que consegue se soltar e entregar aquilo que é pedido. Por falar em teatro, agora a gente vai comentar sobre a grande polêmica da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que é a drag de Nova York, Cherry Pie. Ela que vem do teatro, tem essa história no teatro. Assim que o elenco da 12ª temporada foi anunciado, muitas histórias envolvendo ela começaram a surgir. E eram histórias muito pesadas, negativas, de cunho de abuso sexual. Pessoas que estiveram no convívio social da Cherry Pie revelaram que ela abusou delas sexualmente. Não necessariamente de forma física, mas de forma psicológica até. A Cherry Pie chegava nesses homens gays atores que estavam querendo uma chance no teatro de Nova York. A Cherry Pie dizia ser grande amiga de uma diretora de teatro chamada Alison Mossey. E no caso era para esses caras entrarem em contato com essa Alison Mossey via e-mail que ela poderia conseguir trabalho para eles. E aí os caras entravam em contato com essa Alison, que ninguém nunca chegou a conhecer pessoalmente, só via e-mail mesmo, e eles trocavam vários e-mails,
com vídeos e fotos de testes de atuação. Só que conforme os e-mails iam rolando, os pedidos da Alison iam se tornando mais ousados, até o ponto dela pedir vídeo dos caras seminus, vídeos de conotação sexual, pedir pros caras usarem esteroides para poder conseguirem massa muscular rapidamente. E os caras produziam isso esperando que desse a eles papéis em grandes peças de teatro para eventualmente, depois de algumas semanas, a Alison sumir de vez e não dar mais nenhuma resposta. Aí esses caras começaram a conversar sobre essa tal Alison com os amigos deles também que estavam na correria para conseguir essas oportunidades no teatro e acabaram descobrindo que era um comportamento recorrente dessa tal Alison. Só que a grande questão é que essa tal Alison não era uma pessoa que nenhum deles havia conhecido pessoalmente, mas o que todos tinham em comum era que essa Alison havia sido apresentada para essas pessoas pela Cherry Pie, que dizia ser uma grande amiga delas. E aí, quando essa nova temporada de RuPaul's Drag Race foi anunciado, essas histórias começaram a pipocar na internet, nas redes sociais, nos fóruns, e houve mesmo uma investigação de alguns portais de fora indo atrás dessas pessoas para saber com mais detalhes essas histórias. E por fim, depois que várias rainhas que participaram de RuPaul's Drag Race, inclusive campeãs como Bob the Drag Queen, Monet, Aquaria e Bianca Del Rio, começaram a se pronunciar dizendo que era um comportamento nocivo, esse tipo de coisa, se aproveitar das pessoas pela certa influência que você tem, isso era muito errado. Acabou que a Cherry Pie se pronunciou, disse que foi errado o que ela fez, que ela estava buscando tratamento e que ela sabe que fez uma coisa negativa com essas pessoas, que ela errou, que foi muito cruel e que ela também tem problemas e que ela tá se tratando, enfim, deu, né, essas desculpas padrões que a gente tá acostumado a ver. O que a gente menos esperava acabou acontecendo assim, que foi uma decisão vinda direto da VH1 e da World of Wonder, produtora de RuPaul's Drag Race, dizendo que a Cherry Pie, devido ao comportamento abusivo dela e da declaração que ela havia dado, que foi esse pedido de desculpa em que ela assume os erros que ela cometeu, então a grande cúpula, tanto da VH1 quanto da World of Wonder, decidiram por desclassificar a Cherry Pie dessa temporada de RuPaul's Drag Race. Ou seja, tudo que foi gravado vai continuar como tá, não tem como eles gravarem de novo, porque é um baita trabalho. Eles demoram 1 mês e meio mais ou menos pra gravar toda a temporada de RuPaul's Drag Race. Como a temporada já tá no ar, não tem como eles fazerem isso. E nem tem por que eles fazerem isso, porque acaba sendo injusto com as drags, tanto as que saíram antes quanto as que chegaram na grande final. Então a decisão deles foi desclassificá-la do programa, ou seja, ela não volta mais nem na reunião que acontece e nem na grande final. E aí a gente vai ver como que isso vai suceder nos demais episódios, se eles vão editá-la fora. E quando eu falei editá-la fora, seria assim, eles darem menos tempo possível pra ela dentro da temporada, ou se vai deixar a coisa como tá e chega na reta final, eles explicam isso de novo, que ela foi desclassificada e que por isso não vai participar desses últimos episódios, que é a reunião e a grande final. E muitos rumores falavam que a Cherry Pie ia muito bem na temporada. E aí, realmente, ela indo muito bem na temporada, em algum momento ela deve ganhar desafios. Então não tem como excluí-la. Porque se ela fosse, sei lá, uma drag apagada, eles poderiam muito bem avisar que ela foi desclassificada, mas aí simplesmente deixa acontecer até chegar esse momento em que ela sai sem nenhuma vitória e ser um grande destaque. Mas como a gente já viu nesse segundo episódio que ela vai ter muito destaque, porque ela é uma boa drag, então foi muito positivo que Drag Race tenha tomado essa atitude. Porque por mais que ela seja uma boa drag, ela enquanto pessoa cometeu um crime, que foi enganar esses homens usando da boa vontade e da boa fé deles, que estavam conversando realmente com uma diretora de teatro que poderia convocá-los para alguma peça, e não foi o que aconteceu. Ela então aproveitou da posição que ela tinha, aproveitou da confiança que ela tinha com essas pessoas e ainda explorou eles sexualmente sem que eles soubessem. Inclusive, muitos declararam que não sabiam que fim levou os vídeos e fotos trocados com essa Alison Mousy. Então, a decisão de RuPaul's Drag Race em tirá-la do show é muito importante e passa uma mensagem muito positiva para o público, que esse tipo de comportamento tem que ser combatido e que as pessoas que fazem isso não podem ser celebradas. Por mais que ela tenha se arrependido, ela cometeu um crime, ela machucou pessoas, ela causou um mal pro outro e agora ela vai arcar com essas consequências. Inclusive, se essas vítimas quiserem processá-la, elas têm todo o direito, porque elas foram vítimas de um crime muito pesado. Foi meio agridoce assistir esse episódio, porque antes do episódio estrear, já tinha estourado essa história, tanto do assédio quanto da desclassificação dela. E aí assisti-la ali indo bem foi uma coisa agridoce, porque ao mesmo tempo que a gente achou legal o que ela fez e curtiu tudo que ela nos mostrou ali na tela, fica também aquele sentimento tipo de, poxa, por que eu vou torcer pra ela, sendo que eu sei que ela nem vai participar mais da final e também que ela é uma pessoa nociva. Pelo menos pra mim, foi uma situação muito complexa de lidar. Eu torço, não torço, celebro, não celebro. E pra você, Rod, como é que foi ter que lidar com a Cherry Pie ali aparecendo toda sorridente, mas ao mesmo tempo a gente sabendo de todo o podre que envolve aí a pessoa que está por trás da drag, o Joey no caso?
Aconteceu tudo assim, mega rápido. Pelo menos pra mim, que eu não tava assim, tão ligado na internet esses últimos dias. Eu fiquei sabendo mais ou menos enquanto todo mundo tava sabendo, quando você postou a notícia no site e tudo. Só que na segunda parte, que foi do caso que ela já escreveu admitindo aquilo e pedindo desculpa no Facebook, essa parte eu já perdi toda. E hoje, por exemplo, que eu fiquei o dia inteiro fora de casa, não tava muito conectado na internet, e na hora que eu liguei a internet pra ver o Twitter, começou a aparecer várias pessoas, tipo, compartilhando a mensagem que a conta oficial de Drag Race postou no Twitter. E assim, foi, tipo, totalmente de surpresa. Na verdade, assim, mal o primeiro episódio com ela foi ao ar e ela já foi totalmente desclassificada. E eu gostei, assim, deles tomarem essa atitude. E eu acho que também eles só tomaram essa atitude porque foi realmente comprovado, pra ver que eles não passam pano pra certos comportamentos. Todo programa de TV, pessoa mesmo que trabalha com uma outra pessoa, devia ser desse tipo. Viu, fez uma coisa errada, comprovou que aquilo ali estava errado e não foi só uma pessoa qualquer, foram várias pessoas, tem que tomar providências. Só que é igual você falou também, como a gente já sabe que ela foi desqualificada, então não vai ter assim muito o que torcer. Tudo bem, a gente vai poder ver o talento dela, tudo, que ela já mostrou que é bem talentosa nesse primeiro episódio, só que fica esse sentimento de tipo, ela foi desclassificada, então não adianta nem torcer pra ela e nem fazer nada, ou igual o pessoal fica falando na internet, então vamos descancelar ela por causa disso. E não é uma coisa assim simples você descancelar uma pessoa que foi a assediadora de várias outras pessoas. Então eu achei legal essa atitude, mas só que ao mesmo tempo que a gente também tem que falar sobre isso, dar uma dura nessas pessoas, a gente também tem que se perguntar como que a pessoa tá atualmente. Acho que ninguém entrou em contato com ela antes pra falar sobre isso e ela deve ter recebido essa notícia no mesmo momento que a gente recebeu. Então é óbvio que ela vai estar arrasada, mas ela também já sabia das consequências do que isso podia levar. Para uma pessoa que não tem uma saúde mental muito boa, passa milhares de coisas na cabeça dessas pessoas. Então eu só queria assim, que ela postasse alguma nota ou falasse alguma coisa em relação a isso, ou falasse assim, gente, eu tô bem, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu acho que essa situação foi uma situação assim, bem pior e uma situação bem mais extrema do que o que aconteceu com a Willam. Porque a Willam, ela só quebrou as regras do programa. E ela não, tipo, ela quebrou regras realmente da lei, essas coisas, e pode ser presa, tudo mais. Eu entendo que o povo e as drags agora estão zoando com isso, mas é um assunto, assim, também bem delicado, que também tem que levar um pouco a sério. Senão vai acontecer igual aquela coisa que aconteceu com a Bianca, que ela fez uma piada com a Blair, quando a Blair revelou que ela tinha sido estuprada, e a Bianca fez a infame piada de falar que ela só falou aquilo porque tava no momento de vulnerabilidade, de que ela poderia ser eliminada no programa. Então eu acho que assim, por mais que tenham esses tipos de piadas envolvendo a Sherry Pie no momento, eu acho que podia assim dar uma esperada pra fazer mais lá pra frente, pra ver como que as coisas vão andar. No mais, assim, a gente tem que desejar boa sorte pra ela também ver como que vai andar a vida dela agora, porque depois que ela foi exposta assim ao mundo inteiro, sair essa notícia, não vai ser assim esquecida tão fácil, vai ser lembrada assim, eu acho que pro resto da vida, porque até hoje tem muita gente que lembra e quer saber o real motivo do porquê a Willam saiu do programa. Mas eu só espero assim que ela esteja bem, que ela realmente responda pelo crime que ela cometeu, mas a saúde dela, né, tem que vir também em primeiro lugar. Vai saber o que vai passar na cabeça dessas pessoas, se, sei lá, entra em depressão ou acontece coisa pior. Então, eu não sei, eu acho que em relação ao programa eu vou assistir ali e vou ver, mas só que vai ser esse sentimento de tipo, putz, não vai adiantar nada a gente torcer ou ver que foi muito bem, e acho que todo mundo vai assim ficar bem triste, porque se ela realmente chegar até a final e ter essa notícia de que foi desqualificada, acho que todo mundo assim vai ficar bem arrasado por ela ter conseguido chegar até lá, né? Mas ela sabia dos riscos que estava correndo, de que isso podia estourar, e com certeza estourou. Só que uma coisa assim que digamos que seja interessante é que a gente já fez um podcast sobre as regras de Drag Race, que a gente viu que envolve vários advogados, que envolve até uma investigação sobre essa pessoa antes de entrar no programa. Eu achei interessante de ver que eles não conseguiram pegar essa história antes do programa, ou se pegaram, pode ter acontecido deles terem descoberto no meio das gravações e não dava mais pra voltar, pra regravarem os episódios. Então pode ser que tenha acontecido isso, ou como pode ser que eles realmente descobriram só agora. Mas eu achei interessante porque é tanta exigência, tanta coisa que envolve no contrato, pra uma coisa tão grave dessa assim passar despercebido pela produção.
Eu acho muito complexo todo esse rolê, desde eles descobrirem até decidirem cancelá-la de vez do programa. E eu acredito que mesmo com investigação, tem coisa que não é possível a produção, os advogados e até mesmo investigadores que eles contratam descobrirem nesse processo de contratar as drags pra temporada. Eu acho que tem coisa que realmente só quando elas ficam conhecidas é que as pessoas passam a fazer essa denúncia de forma pública. Até mesmo porque ela usou um pseudônimo, né? Ela criou esse personagem chamado Alison Moussi. Então, seria muito difícil eles irem atrás de alguma coisa que eles não fazem ideia de que existiu. Uma coisa é eu ir atrás da Cherry Pie drag, ou até mesmo do Joey, que é o cara por trás da drag, e pesquisar a vida dele. Mas se ninguém faz uma denúncia pública, ou até mesmo algum tipo de denúncia que não necessariamente envolva fazer um BO numa delegacia, mas uma denúncia numa rede social, uma história que acaba tendo uma grande repercussão, não tem como eles saberem disso. Então, acho que todos foram pegos de surpresa. Tanto a produção do show, quanto as drags que estiveram ali com ela, e principalmente nós, né, o público, porque a gente que tá sempre ali revirando a vida das drags antes delas entrarem no show, todos fomos pegos de surpresa. E agora ela vai arcar com as consequências. Eu acho que é triste demais você ter a oportunidade de sua vida tirada das suas mãos antes mesmo de você começar a lucrar em cima disso, mas eu acho que é importante também a gente se preocupar ainda mais com as vítimas, porque independente do rumo que a vida da Cherry Pie vai ter daqui em diante, e talvez essa drag nem exista mais, talvez exista apenas o Joey tentando dar um jeito na sua própria vida, a gente tem que pensar nas vítimas. As pessoas que foram vitimadas por elas que tem que ser o foco principal aí dessa reparação que deve ser feita. Eu torço para que essas pessoas que foram vitimadas por ela estejam bem e que consigam encaminhar com suas vidas, porque deve ser muito foda você se expor para uma pessoa fictícia em busca de uma carreira na área que você sonha e descobrir depois que você levou um golpe. Então eu espero que as vítimas, acima de tudo, estejam bem e que consigam dar continuidade para sua vida. Primeiro momento, assim, é importante também saber das vítimas, mas acho que, assim, tem que saber de todos os lados se realmente todos estão bem, não estão passando por nenhum tipo de problema. É igual você falou também, o foco tem que ser nas vítimas, independente do programa ter lançado essa nota, mas eles também entrarem, não, acho que nem tanto assim, eles entrarem em contato, mas alguém, assim, da produção, da produtora de Drag Race, não da VH1 em si, porque como eles têm um contrato a ser seguido, então provavelmente deve ter alguma cláusula para esse tipo de problema que eles devem entrar em contato com essas pessoas ou ver como que vai fazer. Provavelmente a Cherry vai ter aí uma bela dor de cabeça com isso, vai ter ficha criminal, vai ter que ser julgado. Aí a gente vai acompanhar isso porque uma hora ou outra vai acabar vazando se fizerem algo, não escondido, mas se fizerem algo que assim não seja tão exposto na internet, que sempre esses tabloides dos Estados Unidos vazam informações. Eu espero que todo mundo que foi envolvido nesses assédios estejam bem e que realmente procure esses direitos para acabar com esse tipo de comportamento que o Joey teve, porque por mais que seja a Cher, quem vai responder não vai ser a drag, vai ser o Joey, que é o cara que faz a drag. E fica essa grande lição aí para as futuras drags a se candidatarem ao RuPaul's Drag Race, mas não só a Drag Race. Eu acho que isso é um tipo de alerta para qualquer pessoa que pretende se envolver com algum reality que tenha uma grande repercussão, mesmo que seja local ou mundial. Sua vida vai ser revirada, os seus podres vão vir à tona, o que é normal, mas se você for uma pessoa criminosa, é melhor nem se inscrever, porque uma hora ou outra os seus crimes vão ser expostos e aí você vai ter que arcar com as consequências. Eu acho que foi até mesmo muito imaturo ou muita arrogância da parte do Joey em ter se candidatado a RuPaul's Drag Race, porque ele tendo cometido um crime tão grave de enganar o outro e conseguir material sexual dessas pessoas sem que elas soubessem, eu acho que ele não foi necessariamente imaturo, não. Acho que realmente ele pode ter sido muito mal intencionado em pensar que isso nunca voltaria contra ele. Porque quando você se inscreve em RuPaul's Drag Race, você sabe que você vai conseguir uma plataforma mundial. Você sabe que vai ter aí um renome e uma repercussão no mundo inteiro. As pessoas vão conhecer o seu nome, elas vão te amar e te odiar numa intensidade que você nunca ia esperar na sua vida. E o cara vai lá e entra nesse programa e acaba revelando esse lado abusivo. Então acho que foi um risco que ele realmente assumiu e que talvez na soberba ali dele, de nunca ter sido pego, achou que ia ser um crime perfeito, que ia continuar escondido. Mas quando ele menos esperou, o golpe veio e a justiça foi feita. E uma das coisas também bem engraçadas, assim, pra finalizar, é que ano passado a gente teve tanta drag na TV e a gente sempre reclamava, né? Porque,
tem muita coisa acontecendo, não tá legal, mas eu acho que a gente reclamava mais por isso, porque não tinha aquele entretenimento que fazia a gente comemorar, gritar ou achar graça naquilo. Porque pra mim, eu sempre falo isso, que o All Stars 4 pra mim não foi uma coisa que deu muito certo nessa questão cômica, por causa disso. E também a gente reclamar tanto, parece que a gente ficou, acho que 1 ano sem assistir Drag Race, como se Drag Race UK e o All Stars 4 não tivesse existido, e veio a 12ª temporada, que foi assim, esse boom, e deu um gás a mais pra gente voltar a acompanhar. E que esse ano a gente, eu acho que vai acompanhar de fevereiro a dezembro, porque vai ter muita temporada. Acabando essa temporada de Drag Race, já vai ter a temporada do All Star 5. Aí provavelmente, acabando o All Star 5, já vai engatar o Drag Race UK, e depois vai ter Celebrity Drag Race, fora os outros programas que não vai ter a RuPaul, mas que também é relacionado a Drag Race. O Canadá, quem assistiu da Tailândia também. Então, quem gosta de acompanhar os realities vai ter conteúdo pro ano inteiro e nem vai ter direito mais em reclamar. Fora que ainda tem um projeto de reality de drags brasileiro que a Netflix está desenvolvendo com a Glória Groove, que foi gravado no início de 2020, no mês de janeiro. Então, vamos ver, né? Que esse ano promete ser uma overdose de drag, e o que eu não acho ruim não, é bom. Quanto mais drag, melhor. Eu acho que assim, a única coisa que não pode falhar é essa parte de entretenimento. Se começou lá em cima, não decai nessa questão de comédia. Mas eu espero assim que esse ano também seja um ano bom e que tenha bastante conteúdo assim pra gente também comentar e se divertir e ter mais com o que se distrair. Eu acho que nesse momento assim é uma coisa que vem a calhar muito bem, que é ter esse momento besterol. Por mais que a gente também tenha aqui os nossos programas brasileiros, tipo Big Brother, mas eu acho que Big Brother acaba alienando muito mais que Drag Race, porque Drag Race é uma vez na semana. E Big Brother é durante 3 meses, todos os dias da semana. E também não é um conteúdo específico para LGBT, né? É importante lembrar que estamos em um ano eleitoral. Nos Estados Unidos é um ano de eleição para presidente e no Brasil é um ano de eleições municipais, em que vamos eleger prefeitos e vereadores. Por mais que nos Estados Unidos tenha um peso maior, porque é o presidente, chefe do executivo, isso também é uma forma de nos conscientizar para votar de forma responsável por aqui também. Independente de quais cargos, é sempre bom a gente eleger pessoas que vão defender nossos interesses. Por mais que a gente tenha aí drag o ano inteiro, drag continua sendo um ato político. E por ser um ato político, a gente tem que começar a pensar mais na vida política de nossos países, especialmente. Porque não adianta a gente criticar o Trump nos Estados Unidos e esquecer um monte de político sacana que tem aqui no Brasil, que não tá nem aí pras minorias. Muito pelo contrário, nos usam apenas como moeda de troca para nos perseguir. Eu acho que essa temporada de Drag Race, que já começou falando pros americanos votarem, também deve ter um peso pra nós. A gente aqui é obrigado a votar, isso não tem nem como. Lá é uma coisa facultativa, vota quem quer. Mas aí aqui, sendo algo que pesa, já que somos obrigados, então a gente tem que passar a ser mais consciente, estudar melhor os candidatos e ver aquilo que encaixa mais nas nossas ideias de uma sociedade mais igualitária e mais digna e votar com consciência. Então acho que Drag Race continua sendo importante nesse sentido de mensagens políticas que transmite, e eu acho que a gente poderia absorver um pouco mais aí desse programa, que não é só entretenimento, mas também procura mudar um pouco a visão que as pessoas têm da sociedade em que vivem. E eu espero que durante essa temporada, por ser uma temporada política, eu espero também que eles abordem o tema de fake news, que é tão recorrente lá quanto aqui. E também mostre outros meios de pesquisa sobre os candidatos, que também a gente pode se aplicar aqui. Por mais que Drag Race seja esse entretenimento, esse besterol, que a gente tem que ter uma parte do momento pra se distrair um pouco, mas também traz essa conscientização do público para escolher um candidato muito bom e também passar a mensagem desse candidato adiante para que outras pessoas acabem vendo e não fiquem caindo nessas questões de fake news e essas coisas que acabam compartilhando por redes sociais e WhatsApp. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.dragelicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com 2 L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod e até o próximo podcast.